Sempre achei que família devia ser abrigo, mas a minha parecia mais um campo de provas. Desde pequeno, eu era o que sobrava nas conversas de domingo. Enquanto meus primos exibiam medalhas, diplomas e viagens, eu era o quietinho, o sem rumo, o que não tem muito jeito pra nada. Lembro das risadas sutis, dos olhares disfarçados de pena. Minha mãe tentava me defender, mas bastava um comentário do meu tio, sempre com aquele tom arrogante. O Lucas ainda vai descobrir alguma coisa que preste pra fazer. Pra ela baixar os olhos. Eu fingia não ligar, mas doía. Muito. Na adolescência, a diferença ficou ainda mais evidente. Enquanto eles falavam de intercâmbio, carros novos e cursos caros, eu trabalhava numa lanchonete depois da escola. Minha roupa sempre cheirava a fritura, e quando chegava nas reuniões de família, escutava piadinhas. "Olha o chefe de cozinha chegando!" dizia meu primo mais velho, com aquele sorriso torto de superioridade. Eu sorria de volta, mas por dentro jurava que um dia ninguém mais ia rir de mim. Eu não era burro, só não tinha as mesmas oportunidades. Guardava o pouco que ganhava e passava noites vendo vídeos sobre programação no celular velho que vivia travando. Um amigo do trabalho, o Rafa, me emprestou o notebook quebrado dele, e com ele eu aprendi o básico. Passei meses errando código, quase desistindo, mas cada linha que funcionava era como um soco de volta em todas aquelas risadas que eu já tinha engolido. Quando fiz 18, saí de casa. Minha mãe chorou, e eu prometi que ia voltar diferente. Aluguei um quarto minúsculo num bairro longe, cheio de goteira, mas com internet. Trabalhava de dia, estudava de noite, e aos poucos comecei a fazer uns freelas. Foi assim que a primeira empresa me contratou. Eu mal acreditei quando recebi o e-mail. Lembro de correr pro banheiro do trabalho e rir sozinho, meio nervoso, meio feliz. Ninguém da minha família soube. Eu não contei. Queria guardar aquele começo só pra mim. Os anos passaram, e as coisas mudaram depressa. Fundei minha própria startup com 2 amigos, o Rafa e a Carol. No início, a gente se virava com café e coragem, mas o projeto cresceu, apareceu um investidor, e de repente tínhamos um escritório, funcionários, contratos, prazos, tudo. Quando o primeiro lucro grande entrou, olhei pro saldo e pensei em todas as vezes que eu vi que eu não ia dar em nada. Era como se o silêncio de todos finalmente tivesse um preço. E eu é que podia decidir quanto valia. A primeira vez que me reencontrei com a família foi num casamento. Fazia quase 6 anos. Cheguei num carro que nem sonhava em ter, com um terno caro, mas o mesmo jeito calmo de antes. Ninguém me reconheceu de imediato. Quando perceberam quem eu era, as expressões mudaram. "Mas olha só o Lucas. E tá diferente, hein? Agora és empresário." Eu só sorri. O mesmo primo que me chamava de chefe de lanchonete veio apertar minha mão e dizer que sempre acreditou em mim. Tive vontade de rir, mas preferi só dizer: "Pois é, a vida muda." Durante o jantar, eles falavam dos próprios negócios, das viagens, e de repente me pediram conselhos, queriam parcerias, indicações. Eu apenas disse que estava com a agenda cheia, que andava muito ocupado. No fundo não era vingança, era só uma espécie de libertação. Eu não precisava provar mais nada. Tinha construído tudo sem a ajuda de ninguém, e agora podia olhar pra eles sem sentir aquele peso no peito. Quando fui embora, passei na casa da minha mãe. Ela me abraçou forte, com os olhos marejados, e disse: "Eu sempre soube que você ia conseguir." E naquele instante, percebi que ela era a única cuja opinião ainda importava. O resto ficou lá atrás, entre piadas e sorrisos falsos. Hoje tenho várias empresas, viajo, trabalho com o que amo, mas ainda guardo uma lembrança vívida daquele menino que cheirava a fritura. Ele foi o que mais acreditou em mim quando ninguém acreditava. Às vezes penso que o verdadeiro sucesso não é ter dinheiro, mas poder escolher quem merece sentar à sua mesa. E sinceramente, depois de tudo que vivi, prefiro jantar sozinho do que dividir o prato com quem riu da minha fome. Às vezes ainda cruzo com algum deles nas redes sociais, comentando frases motivacionais como se sempre tivessem sido gentis. Mal sabem que foram eles que me deram o impulso que eu precisava. Eu os perdoei, mas nunca esqueci. E no fundo, talvez seja isso que me mantém em movimento. Lembrar de onde vim e nunca mais deixar que me façam sentir pequeno.